A política sobre drogas no Recife foi discutida durante uma audiência pública na Câmara. O encontro foi uma iniciativa do vereador Ivan Moraes. A descriminalização e a legalização do uso da maconha são pautas do mandato do vereador Ivan Moraes. Ele reuniu representantes de vários setores e entidades ligadas ao cuidado e atendimento de usuários para discutir as políticas municipais sobre drogas. Fomos motivados por uma demanda do coletivo antiproibicionista de Pernambuco, um coletivo que trabalha a questão das drogas sobre uma perspectiva antiproibicionista, uma nova abordagem sobre política de drogas. A gente percebe que o ser humano consome drogas desde que o ser humano é ser humano. E o proibicionismo não tem servido nem para o que se pretende, que é que as pessoas diminuam o uso de drogas. O Brasil implementou políticas proibicionistas desde o início do século passado e a cada ano que passa o problema das drogas aumenta. Esse não é um problema causado pela existência das drogas, são problemas causados pela forma com que tratamos as drogas, sob um ponto de vista proibicionista, sobre um ponto de vista patologista. Nem todo mundo que usa droga vai necessariamente ter problemas de vício ou de dependência química. Mas quando a gente decide, enquanto sociedade, que a gente vai resolver isso com prisão, a gente está desistindo de regular um mercado importante, a gente está desistindo de garantir a autonomia das pessoas e, mais do que tudo, de tratar de forma coerente, de forma eficaz aquelas pessoas que sim precisam de cuidado. O vereador destaca a importância de levantar essa discussão em âmbito municipal. A gente sabe que a gente não vai legalizar as drogas em Recife, né? A discussão sobre legalização é uma discussão nacional. Mas é preciso fazer com que as políticas municipais elas possam sair um pouco dessa coisa do senso comum de tratar a droga como apenas um problema, apenas uma questão de proibição. E aí a gente trouxe essa audiência para poder compreender melhor como estão sendo tratadas essas políticas no Recife, para que a gente possa também colaborar com elas. A audiência pública foi convocada a partir de uma solicitação do coletivo antiproibicionista de Pernambuco. O grupo defende que as políticas públicas não devem atuar no enfrentamento às drogas, mas ampliando o olhar para o usuário. A atenção ela deve estar voltada para os cuidados, obviamente, quando as pessoas têm problemas com drogas, mas, na verdade, a gente acredita que essa política proibicionista ela tem olhado muito pouco para as pessoas, principalmente as pessoas que estão em condições de pobreza. Então, o que a gente espera, na verdade, é que as drogas elas deixem de ser o foco da segurança pública, deixem de ser o foco principal da saúde e, na verdade, se voltem para os problemas reais, que são os problemas sociais desse país. Digamos, se as pessoas elas têm determinados tipos de problemas com drogas ou não, com a dependência, nós não acreditamos que a resposta está em olhar para a questão da droga, para o controle da droga ou desse consumo, mas, na verdade, se voltar para as questões outras dos cuidados familiares, das relações comunitárias, do que aquela comunidade tem ou não tem, ou oferta para aquele jovem, para aquela família, para aquele adolescente, né? Quais são as formas de vida que a gente está fomentando na nossa sociedade brasileira? Eu acho que essa é a questão primordial para nós, o que o nosso movimento antiproibicionista ele busca trazer é essa discussão para além da droga, para que a coisa ela saia desse âmbito das drogas, porque de fato não são os consumos de drogas que são os problemas. O chamado racismo institucional é quem mais pune os usuários de drogas menos privilegiados, como negros e pobres, que acabam aumentando a população carcerária em todo o país. Dificilmente casos relacionados a tráfico de drogas são liberados nas audiências de custódia, né? Então, assim, existe um posicionamento do judiciário muito rígido com relação às pessoas que cometem esse tipo de delito, né? Por mais que sejam pessoas primárias, com bons antecedentes, pessoas que não integram organizações criminosas, que fazem jus a uma liberdade provisória, a aguardar o julgamento em liberdade. Então, existe um comportamento muito rígido da justiça. E essa rigidez ela é intensificada quando se trata de pessoas negras e pobres. As nossas pesquisas, os nossos dados, não só os nossos, né, de todos os nossos parceiros da sociedade civil que também trabalham com esse tema, deixam isso de maneira muito explícita, né? Esse racismo institucional que permeia o nosso sistema de justiça. Então, isso também é importante ser debatido.
A droga ela não está dispersa na pobreza, mas é a pobreza com certeza com quem tem mais dificuldade de lidar com os problemas que podem advir delas. E problemas esses que não são necessariamente pela droga, mas são problemas pela questão da proibição. A proibição das drogas gera violência contra os pobres que traficam. A proibição das drogas é quem encarcera a pobreza, digamos, que está envolvida nas criminalidades, né? E isso é um viés, acreditamos nós. Em Pernambuco, 1/3 da população carcerária está ligado ao tráfico de drogas. Os números também cresceram em relação à internação de mulheres e jovens. Em apenas um ano, a FUNASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo, teve um aumento superior a 700% nos internamentos de menores infratores. Em presídios femininos, o aumento chega a 500% nos crimes ligados ao tráfico. 60% dos presos não chegaram a ser condenados, apenas aguardam julgamento. Para Davi Malveira, representante do GAJOP, o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, essa realidade só pode mudar se houver uma revisão do sistema judiciário. A gente sabe que esse é um horizonte difícil, mas a gente precisa discutir e a gente traz aqui também trilhos para que esse caminho seja feito, algumas propostas de inovações legislativas que vêm sendo debatidas no âmbito das organizações da sociedade civil que fazem advocacy nesse tema. Entre eles, a gente pode citar a proibição da prisão preventiva para os casos de tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado nada mais é do que aquela circunstância em que a pessoa é apreendida com droga, mas é primária, não integra organização criminosa, não tem antecedentes criminais, podendo ter medidas alternativas ao cárcere para essa pessoa. Então esse debate a gente precisa fazer, enxergando também a responsabilidade que o sistema de justiça tem em cima dessa temática, né? Não são só as políticas públicas, a gente precisa também falar sobre isso, mas a gente também precisa falar sobre o sistema de justiça como responsável pelo encarceramento indevido dessas pessoas. Ingrid Farias, da Associação Brasileira de Redução de Danos, lembra que Recife já foi referência na política sobre drogas e que ela só funciona quando dá autonomia ao usuário. As políticas de cuidado que garantem a autonomia das pessoas que usam drogas são as políticas que a gente defende para a mudança da política de drogas, né? Então a gente já sabe que a estratégia da redução de danos é uma estratégia bem sucedida, né, para essas pessoas, e a gente quer que as políticas públicas e que os espaços de poder, os espaços legislativos, judiciários e executivos acolham essa opção, essa alternativa à famigerada guerra às drogas. A atual orientação da Prefeitura do Recife em relação ao assunto foi apresentada durante a audiência pública pelo secretário executivo de Políticas sobre Drogas, o sociólogo André Sena. O trabalho do município envolve todas as secretarias e setores na atenção ao usuário. A política pública sobre drogas no Recife, ela é remontada através de participação coletiva. Então a gente entende que se a política é para o povo, é necessário muita escuta do povo, não é? O assunto sobre drogas é um assunto muito complexo, por isso que a gente precisa ter uma avaliação muito apurada. Hoje, a gente trabalha com a estratégia da política mais, sistema mais de política sobre drogas. Então, a ideia é a gente trabalhar 4 pilares, a palavra mais é um acróstico que representa 4 ações específicas, que é a mobilização, acolhimento, inserção social e sistematização em pesquisa. Advogado do Centro Popular de Direitos Humanos, Tiago Scavuzzi afirma que muitos usuários acabam sendo encaminhados a tratamentos em comunidades terapêuticas. Para ele, esse atendimento deve ser feito nos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que merecem mais atenção do município. A gente defende a reestruturação dos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, que surgiram com a reforma antimanicomial do início do século. Inclusive, os CAPs ADs, que são especializados na questão do tratamento de dependentes químicos, inclusive com o serviço de residência hospitalar ou de internação. Esses CAPs, eles têm fazem parte do sistema de saúde, então eles cumprem todas as normativas legais de atendimento psicossocial, de prescrição de medicamentos, presença de psiquiatra. E hoje em dia,
o que vem tomando conta desses tratamentos são as comunidades terapêuticas, que elas não precisam ter nada disso, né? Elas não precisam ser do sistema de saúde, elas não precisam ter médico 24 horas, elas não poderiam, em tese, prescrever medicamentos. Então é basicamente isso, a reestruturação do Centro de Atenção Psicossocial, que é uma política que já existe e não tem para que a gente criar outra, ao invés de fortalecer a que já existe. O secretário André Sena explicou o processo de atendimento até a internação, que é o último recurso no tratamento do usuário. A gente tem atendimento através de assistente social, psicólogo, profissionais técnicos, independência química, e daí, dependendo do perfil, nós encaminhamos para o CAPS, né, ou para a rede complementar. Para o representante da Prefeitura, a audiência pública foi uma oportunidade de ouvir entidades diversas e somar propostas na construção de uma política sobre drogas que assegure o cuidado ao usuário. Nosso papel é um papel de moderador, não é? A gente defende a promoção do Estado de Direito. Então, ouvir cada representatividade é muito importante na nossa condução das políticas públicas, de modo a oferecer para a comunidade em si estratégias assertivas sobre a prevenção, o tratamento e a inserção social no campo do tema que são as drogas.